Pessoal, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, dando continuidade à série das 7 igrejas. Enquanto você abre, eu queria fazer uma pergunta. Você já fez alguma troca na vida? Tipo, trocar, sei lá, um brinquedo com alguém, um presente, sei lá, trocou um carrinho por um boneco. Eu já fiz algumas trocas na vida e a maior parte delas não deu muito certo. Eu lembro de um dia bem desastroso que eu troquei uma bicicleta que eu tinha ganhado de presente fazia uns 2 meses por um skate. E meu pai ficou super chateado. E ele mandou eu ir buscar de volta a bicicleta. E foi bem constrangedor chegar na casa do meu amigo e falar: "Ei, vou levar a bicicleta de volta." E essas coisas acontecem na vida. Todo mundo troca alguma coisa diariamente. Por exemplo, vocês agora e eu estamos trocando algumas horas em casa, talvez jogando videogame ou saindo com os amigos, para estar aqui na igreja. Trocas acontecem a todo momento. Essa igreja de Tiatira, que a gente vai estudar hoje, ela também fez uma troca, sendo que ela trocou algo que ela não poderia ter trocado jamais. Ela trocou a santidade. E aí eu queria convidar você para ler a partir do versículo 19, e um pedacinho do 20. Alguém ainda não achou o texto? Versículo 19 diz o seguinte: "Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel." Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estar diante da Tua palavra revelada, Deus. Pai, nós cremos que de alguma maneira misteriosa, Pai, Tu estás conosco neste momento, Pai. Acreditamos que Tu estás nesta igreja, Pai, passeando entre nós. E é por isso que pedimos o Teu auxílio, Pai, para podermos compreender Tua palavra. Deus, nos edifique, Pai, nos confronte, nos conforte, nos tranquilize, Pai. Nos santifique com a Tua palavra, assim como Tu fizeste com todo o Teu povo ao longo de toda a história da Tua igreja, Pai. Nós assim te pedimos, Pai, crendo no poder do Teu Filho Jesus. Amém. Essa igreja praticamente é uma das igrejas que começou melhor na fita. Se você leu o versículo 19, você pensa: nossa, que igreja punk. A igreja tem amor, tem fé, tem serviço, tem perseverança. E aí Jesus Cristo chega com uma pedrinha no sapato, falando: mas vocês estão errando em uma coisa só. Vocês estão tolerando Jezabel. Vocês abriram mão da santidade de vocês. E nesse texto eu pude perceber pelo menos 3 motivos pelos quais nós não devemos trocar a nossa santidade. Vocês vão entender daqui a pouco quem era Jezabel, mas é importante a gente ir devagarzinho. O primeiro motivo: não troque sua santidade, porque Deus pode ver todas as coisas. Leia comigo o versículo 18, o primeiro versículo dessa parte. Diz assim: "Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente." O fogo, na cultura hebraica, Apocalipse é inteiramente baseado na cultura hebraica. O fogo nessa cultura era o maior instrumento para você purificar os metais. Por exemplo, quando antigamente se tinha muita cultura do ouro, as pessoas vendiam ouro, vendiam metais preciosos para poder ganhar dinheiro. E quando eles tinham, por exemplo, ouro, pegavam a pedra bruta e queriam separar das rochas, de outros metais, eles esquentavam o ouro numa fornalha, assim, com toda a gota, até ficar só o ouro. E aí purificavam. Com essa metáfora, é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu já sei de tudo que tem dentro da igreja. Meus olhos já podem ver tudo. Não precisa vocês tentar argumentar, falar: não, mas isso aqui é por causa daquilo, não. Jesus está dizendo: eu já sei de tudo o que acontece na igreja. Eu sei de tudo da vida de vocês. Ele não tem uma opinião sobre a gente. Ele tem um diagnóstico completo.
E aí ele usa outra metáfora. Pés como bronze reluzente. O que raios são pés como bronze reluzente? Existia um deus na Ásia, que eu não lembro o nome porque é um nome estranho e eu esqueci de anotar, que ele tinha pés de bronze, tipo, eram como se fossem sapatos de ferro, assim. E na mitologia esse deus esmagava as cabeças dos seus inimigos pisando. Então é como se Jesus estivesse usando da cultura daquele povo para dizer, ó, primeiro, eu conheço tudo dentro de vocês, e segundo, eu sou forte em esmagar os meus inimigos. Eu sou um cara justo. Eu não sou um cara de tolerar pecados na minha igreja. Eu sou um cara justo. E aí vem o versículo 19, que parece dar uma aliviada assim na pressão. Que é quando Jesus fala: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Gente, sério, uma pessoa ouvir isso de Jesus deve ser uma coisa muito boa. Imagina Jesus chegar assim para João Vitor e falar: João Vitor, eu sei que você é um cara que me serve, você é um cara que me ama, você é um cara que tem fé, você é um cara perseverante. Sei que você está sendo mais cristão hoje do que foi antigamente. É uma coisa boa. Véi, isso é muito bom. Parece que Jesus bota a bola da igreja lá para cima. E interessante, duas palavras nesse versículo, que é a palavra amor, que no grego, essa palavra aqui é o ágape, que fazia referência do amor de Deus para o povo e do povo para Deus. Ou seja, Jesus não estava falando que os irmãos se amavam, eles eram amigos, eles eram entrosados. Jesus estava falando que o povo realmente amava a Deus. Eles tinham um amor sincero a Deus. E o perseverança. Essa expressão perseverança, usada aqui, é a mesma palavra usada para falar dos mártires em Atos e no Apocalipse. Quando fala que os mártires aguentavam até a morte, todo aquele sofrimento, perseguição pela igreja, é o mesmo verbo, é a mesma palavra usada nesse versículo. É como se Deus também estivesse dizendo: eu sei que se vocês precisassem morrer por mim, vocês morreriam. Ou seja, ele levantou a bola da igreja lá para cima, porque de fato a igreja tinha muitas qualidades. Mas aí vem o golpe, né, a rasteira de Deus. No versículo 20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. John Stott, comentando essa passagem, ele fala que até aqui Jesus narrou a igreja como um belo jardim. E de repente ele olha aquele vasto jardim com flores bonitas, plantações, e lá no meio ele vê uma flor bem pequenininha, uma plantinha bem minúscula, mas que era uma planta venenosa, capaz de destruir todo o jardim. E essa é a Jezabel. Ele também faz a comparação com a igreja como sendo um atleta, uma pessoa que tem um porte físico assim notável, muito saudável, como vocês estão vendo aqui, né? Uma pessoa forte. E de repente aquela pessoa super forte, super saudável, que tem aquela alimentação balanceada, como eu tenho, descobre um câncer. Tipo, é normal a gente ver câncer em gente idosa, mas em quem pratica muito esporte não é tão normal. E esse é o cenário da igreja. Havia um defeito ali dentro, uma coisa minúscula. E uma coisa interessante nesse verso, você vê, ele fala: no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel. O que é tolerar? Tolerar, às vezes a gente pode entender como assim, aguentar. Tipo, a pessoa aguenta. Tipo aquela sua irmã chata, seu irmão chato, sei lá, aquele seu amigo que fica pedindo as tarefas da escola que ele não faz, você fica tipo aguentando assim, sabe? Só para não dar um fora, só para não dizer vai embora, me larga. Não é esse a palavra usada no grego. No grego, esse verbo tolerar significa sustentar financeiramente. Significa apoiar. A igreja não estava só, tipo, chegou uma mulher, digamos na IPBE, chegou uma mulher que está dizendo que é profeta e está começando a falar um bocado de besteira dentro da igreja. E os irmãos da igreja ficam assim: essa mulher aí tem que sair, não sei o quê. Mas ninguém chega para ela para expulsar, só fica aguentando a bichinha, deixa ela lá.
Não, não era isso. A igreja estava apoiando, estava botando a mulher aqui no púlpito para falar. A igreja de Tiatira aceitou, convidou essa falsa profeta para estar participando ativamente do ministério da igreja e sustentava ela. Ou seja, a igreja abraçou essa mulher. Mas qual é o problema dessa mulher? Não dá para você entender o problema dessa mulher somente lendo o texto de Apocalipse. Você tem que ler um pouco de história. E estudando um pouco da história essa semana da cidade de Tiatira, tem duas características que são marcantes. A primeira é o contexto político-econômico daquela cidade. Por exemplo, Tiatira era uma cidade comercial. As pessoas viviam do comércio, principalmente de tecidos, algodão, tintas, aquela tinta púrpura que fazia aqueles linhos, aquelas roupas de rei. Naquela época isso era muito caro e aquela cidade tinha de muito essa tinta. E eles viviam desse comércio. Só que tinha uma característica naquela cidade. Aqui é o grande problema dessa igreja. O telefone foi que eu fiz. Eu baixei aqui para você poder trabalhar naquela cidade. E mandei definir e tá aqui sim. A minha launcher personalizada. Por exemplo, eu quero ser vendedor de algodão. Tem um sindicato, uma associação que chamava dos vendedores de algodão. E você só pode vender algodão nas feiras, nos comércios entre navios, se você for registrado naquela associação, naquele sindicato. Por exemplo, você quer ser médico. Você não pode exercer a sua profissão sem se registrar na associação dos médicos da cidade. Mas qual é o problema? Até aqui não é uma coisa lá tão ruim. O problema é que esses sindicatos, essas associações, eles se reuniam diariamente, geralmente no final do expediente, tipo, quando está anoitecendo, para fazer culto a deuses. Porque cada associação tinha um deus patrão, um deus patrono, como se fosse assim. Por exemplo, os vendedores de algodão tinham o deus Apolo, os médicos tinham deus Afrodite, o que for, cada um tinha o seu deus. E o que é que acontecia nessas reuniões? Comidas consagradas a ídolos e muita prostituição. Qual é o problema disso? O problema é que os cristãos se viram numa situação muito difícil. Imagine você. Digamos que você tem uma família que depende de você ir para o trabalho, trabalhar e no final do mês receber o seu salário para você poder comprar comida para a sua família, poder comprar roupas para a sua família. Imagine chegar num lugar onde para você cuidar da sua família, você tem que negar o seu Deus, você tem que pecar. Não é tão simples assim. Não é tão simples. E qual era a proposta dessa Jezabel? Essa Jezabel, ela tinha uma ideia mais ou menos assim: para vencer Satanás, você precisa conhecê-lo. Você jamais será capaz de vencer o pecado a menos que se torne experimentalmente familiarizado com ele. A menos que você tenha contato com o pecado, que você conheça o que é se prostituir, beber até morrer, roubar, cometer todos os pecados. Se você não conhecer esses pecados, viver esses pecados, você não vai poder vencê-los. É doido. Resumindo, um cristão deveria aprender as coisas profundas de Satanás, participando das associações e dos cultos a seus deuses. E ainda assim permaneceria um cristão, tornando-se até mais forte na luta contra o pecado. É muito louco, velho. Imagine você tem um amigo da pesada, que o cara sai pra boate pra ficar com todo mundo, se droga, faz tudo que é de errado. Aí você quer evangelizar o cara. Aí você chega, vai pra boate com ele, se droga com ele, fica com a geral lá com ele e depois vai falar de Jesus pra ele. Isso existe? Na moral, isso existe? Isso não existe, pô. Isso não existe. E era o que essa mulher tava pregando. E a galera na igreja tava, aceitando, tava achando o máximo. Gente, qual é a grande aplicação ou as grandes aplicações dessa passagem? Primeira aplicação: não tente agradar a Deus sem santidade, velho. Não tente. Eu achei muito interessante um cálculo matemático que John Stott fez. Ele disse assim: somados amor, fé, serviço e perseverança, que eram as 4 coisas que tinha lá no versículo 19
que Jesus disse que a igreja tinha, somados tudo isso, menos a santidade, o resultado é zero. Ou seja, o que ele quis dizer, não adianta, velho, você ser um cara que tem fé, um cara que está na igreja toda semana trabalhando, ajudando os irmãos, tocando aqui na frente, um cara perseverante, um cara que nunca desiste de estar lá buscando a Deus, de estar orando, de estar jejuando, e não ser um cara santo. Não adianta, pô, você não está fazendo nada, a verdade é essa. Se você diz que ama a Deus e deseja ter uma vida eterna com Ele, se você diz que realmente Cristo é a sua salvação, mas você não gosta dessa ideia de ser santo, de ser diferente do mundo, então desista do céu, velho. Desista da vida cristã, vá curtir a sua vida, vá fazer qualquer coisa. Sai da igreja, sai desse meio religioso, vá para outro lugar, velho. Vá aproveitar a sua vida, vá passar a sua sexta-feira, seu domingo jogando bola, vá conhecer gente nova, porque não adianta você estar aqui, você dizer que busca Deus, você todo domingo está na igreja, e você não quer ter uma vida de santidade, porque está escrito, sem santidade, ninguém virá ao Senhor. Não adianta, não tem escapatória. Nós temos que ser santos. Uma segunda aplicação é a seguinte: sejam equilibrados na doutrina e no amor. Para você ver, na semana passada foi Éfeso, né? Foi Éfeso? Pérgamo. E quando é que foi Éfeso? Passou já? Passou, pronto. Éfeso, o que Éfeso tinha? Ela tinha uma sã doutrina, eles conheciam a palavra, o evangelho, conheciam muito bem, mas eles não tinham amor. O amor deles esfriou. E o que é que Tiatira tinha? Ela tinha amor, mas não tinha essa doutrina, aceitava qualquer porcaria que alguém viesse pregar no culto. E esses polos não devem existir entre os cristãos, velho. Isso é a coisa mais perigosa do mundo. Isso aqui afasta um cara de Deus pro resto da vida, velho. Não adianta você ler teologia loucamente, você ler a sua Bíblia loucamente, você querer conhecer Deus, da história da igreja, de você estar lá buscando conhecimento que é bom, se você não quer amar o próximo, velho. Se você não tem meia hora para ligar pro cara, conversar com ele, se você não tem disponibilidade de sair da sua casa, de ir para um avanço missionário, de pregar para o seu colega de classe, se você quer estar o tempo todo estudando teologia e não quer amar o próximo, não adianta, velho. Sua vida cristã vai fracassar, velho. Do mesmo jeito, é o contrário. Se você for um cara muito do paz e amor, se você for um cara muito de gostar de estar com a galera, de estar aconselhando, estar orando junto, mas você é um cara que não estuda a palavra, você está perdido. Por quê? Porque a melhor maneira de você ajudar uma pessoa, véio, é falando a verdade. E esse negócio de amar muitas pessoas, não estou falando que a gente não deve amar muito, a gente deve amar muito, mas no sentido de só querer, tipo, ver a pessoa sorrindo, isso é perigoso, pô. Porque muitas vezes, para você ajudar uma pessoa, você vai ter que ferir ela com a verdade. E a verdade está nas Escrituras. Se a gente não conhece a palavra de Deus, como é que a gente vai ajudar uma pessoa, velho? Um cara que está passando, sei lá, está numa depressão, ele precisa de um ombro amigo, precisa de uma pessoa para estar junto, para abraçar, para chorar com ele. Mas ele também precisa do Evangelho. Então nós não podemos ser esse desequilíbrio, tá ligado? Sou mais de estudar teologia e menos de amar as pessoas. Então sou mais de amar as pessoas e não gosto de teologia. A gente tem que se equilibrar, tem que fazer os dois, tá entendendo? E uma terceira aplicação é como cristãos defendam a liberdade e a justiça. Porque veja o que aconteceu nessa cidade. Um problema de cunho econômico se tornou um grande problema espiritual. Se não existisse essa proibição por parte do império de as pessoas não poderem trabalhar sem se registrar lá naqueles sindicatos, os cristãos não precisariam estar naqueles cursos, não precisariam se escravizar pelo pecado. Então vocês, que alguns já vão votar e outros um dia votarão, exercerão sua cidadania, vocês não foram chamados para defender esquerda ou direita, ou político A ou B. Nós somos chamados para defender a liberdade e a justiça, porque é isso que Deus defende. Então, quando alguns ainda não, né? Mas quando a maioria de vocês forem votar, pensem nisso, analisem os candidatos, a galera, e votem por princípios, não votem por político, por partido, votem por princípios bíblicos. Bom, avançando um pouquinho, temos um segundo ponto. O segundo motivo
porque não devemos trocar nossa santidade. É porque Deus irá cobrá-la de você, velho. Abre aí no versículo 21, quer dizer, já está aberto, olha aí para ele. Diz o seguinte: dei-lhe tempo, é 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas não quer se arrepender. Jesus falando sobre Jezabel. Essa expressão dei-lhe tempo no grego, traduzida ao pé da letra, significa incontáveis vezes. Ela é usada geralmente quando o pescador fica 300 vezes jogando a isca para tentar pegar um peixe e fica lá loucamente, o dia todinho debaixo do sol, tentando pegar o peixe e não sai de lá até pegar o peixe. A ideia é que Jesus não apenas ficou esperando Jezabel se arrepender, mas que ele agiu ativamente para que ela se arrependesse. É como se ele tivesse enviado pessoas, pregadores, pessoas que não se curvaram diante da falsa mensagem dela, que eram dessa igreja, para pregar para ela se arrepender, para ela abandonar essa falsa mensagem e ela abraçar o verdadeiro evangelho. Várias vezes, não foi uma ou duas. A expressão indica várias, incontáveis vezes. Mas ela não quis se arrepender. Versículo 22. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande... Bicho, presta atenção nessa parte. Trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Filhos aqui não faz referência a filhos biológicos. A ideia, pelo texto no grego, são pessoas que abraçaram a verdade dela como a única verdade. Alguns comentaristas dizem que ela chegou a trazer pessoas dessas associações pagãs para dentro da igreja, membros dessas associações, para tentar pegar as pessoas da igreja e desviar. Então esse texto faz referência a essas pessoas, não filhos tipo crianças, não é esse tipo de filho. Continuando. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei cada um de vocês de acordo com as suas obras. Partindo direto para a aplicação. Não brinquem com a paciência de Deus, velho. Não brinquem com a paciência de Deus. Se for preciso, eu espero que não seja, e eu oro para que não seja na vida de ninguém. Mas se for preciso, Deus vai usar a dor, o sofrimento, as lágrimas, o sangue, para nos colocar de volta nos caminhos de santidade. Deus já provou isso várias vezes, principalmente no Antigo Testamento. Vê o que ele fez com Daniel, velho. Daniel não, como é que foi engolido? Jonas. Jonas não queria os caminhos de Deus, velho. Mas quando Deus quer, ele consegue, pô. Nem que seja pela dor. Mas não espere, velho. Não espere. Deus nesse versículo 22, ele fala: trarei grande sofrimento aos que cometem adultério. Não eram pessoas que nunca foram salvas que estavam cometendo esses pecados. Eram pessoas salvas. Eram pessoas convertidas. Não eram pessoas que nunca conheceu o evangelho, que está perdido no mundo. Eram crentes que estavam pecando. E eram filhos de Deus. E Deus não desiste dos seus filhos, velho. Ele não desiste. Ele nunca ele iria deixar um filho seu se perder. Nunca. E nessa situação ele precisou usar a dor. E eu espero que isso não seja necessário com vocês. Se você é de fato um filho de Deus, se foi escolhido por ele antes da fundação do mundo, se você um dia creu que ele perdoou seus pecados na cruz do Calvário, você até pode tentar fugir de Deus, pode tentar se esconder dele num mundo cheio de pecado, viver como se ele não existisse. Mas tenha certeza, a graça irresistível irá caçar você. Deus irá caçar você, velho. Se você é filho, não tente, velho. Não tente fugir da presença de Deus, não tente fugir da vida com Deus. Deus irá caçar você. E isso pra gente é reconfortante. Se por outro lado você se vê preso ao pecado, escravizado por ele, não se desespere. O nosso grande leão de Judá já está a caminho, e com ele o fim das dores. Não tem como eu não lembrar de Nárnia. Desculpa quem não gosta de Nárnia, mas velho, alguém não assistiu Nárnia aqui? Glória a Deus. Todo mundo assistiu. Vocês devem se lembrar
da parte que tá lá os 4 menininhos naquele bosque junto com aqueles castores. E aí eles entram naquela casinha dos castores, estão lá comendo, e aí começam a falar, não sei o que, não sei o que, e alguém fala sobre, mas Aslan está vindo. O castor fala, e as crianças ficam sem entender. Aslan está vindo? Quem é Aslan? Eles não sabiam quem era Aslan. E aí o castor começa a contar a história de Aslan e fala sobre a feiticeira branca que estava dominando Nárnia, que estava escravizando Nárnia. E aí Edmundo chega e fala... ele fala, será que existe a possibilidade da feiticeira branca transformar Aslan numa pedra e vencê-lo? Que a feiticeira branca transformava as pessoas em pedra, elas morriam. E aí o castor responde, velho, isso aqui é o evangelho, por isso que eu gosto dela. Transformar Aslan em pedra? Se ela conseguir manter-se em pé diante dele, olhá-lo cara a cara, já é caso de dar-lhe os parabéns. Não. Ele vem botar tudo nos eixos. Assim diz um velho poema que costumamos cantar. O mal será bem quando Aslan chegar. Ao seu rugido a dor fugirá. Nos seus dentes o inverno morrerá. Na sua juba a flor há de voltar. Não perca as esperanças se você está perdendo as lutas contra o pecado. Não desanime. O nosso grande leão, Jesus Cristo, está voltando. E quando ele vier, acabou a brincadeira. Acabou as lutas contra o pecado. O pecado vai ser de uma vez por todas aniquilado da nossa existência. Então não desista, porque a sua vitória e a minha vitória já é garantida, velho, por causa de Cristo. Amém? Terceiro e último ponto. Não troque a sua santidade. Por quê? Porque a recompensa dos santos é melhor. Leia aí comigo os versículos 24 e 25. Diz assim: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Essa expressão, apeguem-se com firmeza, esse bicho está quebrado, eu acho. Essa expressão, apeguem-se com firmeza, ela era usada, no grego, usada para falar de quando os navios afundavam ou quebravam no meio, que ficava aqueles pedaços de pau, de boias, essas coisas flutuando. E aí, o que é que você faz quando você está no meio da tempestade, no meio do mar, não tem ninguém, e você vê um pedaço de madeira boiando? Você se agarra com firmeza. Tipo, no texto original do grego, dava a ideia de você segurar aquela coisa como se a sua vida dependesse daquilo. É o que Jesus está dizendo para os irmãos de Tiatira que não se contaminaram com os ensinamentos de Jezabel. Agarrem-se com o que vocês têm. Não existe um novo mandamento, não existe um novo evangelho, não existe uma nova estratégia para lutar contra o pecado. É o mesmo velho evangelho de sempre. Nossas lutas contra o pecado serão sempre vencidas pelo evangelho. Não adianta tentar mudar de estratégia. Não vou fazer o evangelho, mas subir a escadaria da penha, de joelho, para vencer o pecado. Não adianta, véio. É o evangelho. Foi para aquela igreja e continua sendo para nós e será eternamente a nossa única arma para vencer o pecado, o evangelho de Jesus Cristo. E continuando, versículo 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Partindo direto para a aplicação. Não desista de sua santidade, porque a sua recompensa, velho, vai valer todo o esforço.
A recompensa daqueles que lutaram pela santidade vai valer todo o esforço. Todas as lágrimas que você chorou por causa dos seus pecados, todas as noites que você orou a Deus pedindo santidade, tudo que você passou lutando contra o pecado, vai valer a pena. A promessa de Jesus para os vencedores é a estrela da manhã. Para quem já leu os Salmos, sabe quem é a estrela da manhã. A estrela da manhã é o próprio Jesus Cristo. Ser santo no mundo não irá resultar nas melhores profissões, nos melhores carros, nas melhores casas, nas melhores viagens. Você não vai ser uma pessoa mais benquista. As pessoas não vão gostar mais de você porque você é santo. Você não vai ter o melhor salário do mundo porque você é santo. Você não vai ser a pessoa mais popular, a pessoa que viajou mais vezes porque você é santo. Na verdade, é provável que para ser santo você tenha que abrir mão de muitas dessas coisas. Mas a nossa recompensa é o próprio Cristo. Ele está falando, eu lhes darei a estrela da manhã. É como se ele estivesse dizendo, eu serei o presente de vocês. E isso nos é suficiente. Cristo conosco é suficiente. Não precisamos de carros, de viagens, de riqueza, de fama, quando temos a Cristo. As estrelas estão aparecendo no céu agora, porque a grande estrela não está. Essas coisas, viagens, dinheiro, carro, essas coisas que a gente gosta, isso só é especial pra gente quando a gente não tem Jesus, quando a grande estrela não está. Quando Jesus está, nenhuma estrela aparece, nenhuma estrela mais especial. Se você tem a Cristo, você pode ter um carro mais acabado de todos e você pode ter um Camaro, Se você tem a Cristo, se você viajou um ano inteiro, você só foi para Santa Rita, Mamaguape e Serra Branca, você está feliz, você está realizado, porque você tem a Cristo, Isso é o mais especial que nós podemos ter. E eu quero concluir essa mensagem falando sobre alguém que um dia também fez uma troca. Jesus Cristo. Todos nós fazemos trocas, ele também fez uma troca. Sendo que o que é que a gente pensa quando a gente vai fazer uma troca? A gente pensa, não, eu tenho que trocar, por exemplo, eu estou precisando trocar o meu celular por um celular, porque esse está muito velho. A gente pensa em trocar por uma coisa melhor. Não é a lógica? Quem é que vai trocar um Xbox por um PlayStation 4? Jamais. A gente só troca se for para um melhor. A igreja de Tiatira errou nisso. Ela trocou uma coisa boa, que era a santidade dela, por algo que não importava, que não tinha valor. Mas Jesus, ele é diferente da gente. Jesus, ele fez uma troca que, na verdade, quem se beneficiou fomos nós. Ele só... Eu ia falar uma palavra agora. Ele só se prejudicou. Ele trocou o céu por uma cruz. Jesus trocou o céu, a sua casa, a sua glória, pela nossa cruz. Ele inverteu. O Senhor Jesus Cristo, em grande amor e compaixão, isso é um texto de um senhor quer dizer, já morreu em 1900, mas ele tinha uns 80 anos quando escreveu isso. O Senhor Jesus Cristo, em grande amor e compaixão, cumpriu total e completamente o pagamento pelo nosso pecado, morrendo em nosso lugar na cruz. Lá ele ofereceu a si mesmo como um sacrifício por nós e permitiu que a ira de Deus, que nós merecíamos, caísse sobre ele. Por nossos pecados, como um substituto, ele deu a si mesmo. Sofreu, morreu. O justo pelos injustos, o inocente pelos culpados. Ele abriu a fonte das águas da vida para nos lavarmos. Ele removeu toda a barreira entre nós e Deus e fez um caminho pelo qual o mais fracassado dos pecadores pode chegar até o céu. Eu faço a vocês o convite e a exortação que Jesus fez a essa igreja. Apeguem-se firmemente a essa mensagem. Nunca deixem que essa mensagem saia do coração de vocês. O Evangelho é a única coisa que pode trazer satisfação plena a nós. Seguir os caminhos de Deus é muito melhor do que seguir os caminhos do pecado.
Essa igreja, nós vimos, preferiu abandonar os caminhos de Deus. E o final dela, sofrimento, dor. Mas o nosso final, aqueles que forem vencedores, como diz o texto, teremos a estrela da manhã, teremos o próprio Cristo. Que Cristo possa ser suficiente nas suas vidas, que vocês possam amar essa mensagem, que vocês possam abrir os corações de vocês para essa mensagem e que deixem ela fazer morada em vocês, deixem essa mensagem penetrar. Experimentem na graça de Deus se existe alguém aqui que ainda não experimentou, se existe alguém aqui que ainda não tenha a certeza de que seus pecados foram perdoados. Eu convido você pela autoridade da palavra de Deus, que se você for até Cristo, Ele não vai lhe rejeitar. Pode ir até Ele, vá até Cristo em oração, confesse os seus pecados a Deus, arrependa-se e creia no sacrifício dEle. Porque não é o seu sacrifício, cara, não é a sua perfeição. Nada pode levar você até Deus, somente Jesus Cristo. Amém? Pai amado, eu quero te agradecer, Deus. Te agradecer por causa de Cristo Jesus, Pai. Deus, obrigado porque não foi pouco sacrifício, Pai. Foi um sacrifício enorme que teu filho precisou fazer, Pai. E ele não hesitou, Pai. Obrigado porque os nossos pecados, Pai, foram depositados em Cristo Jesus, Pai. Da mesma forma que em nós foi depositada toda a tua justiça, Pai. Toda a santidade de Cristo, Pai. E hoje tu podes olhar para nós, Pai. E além de pecadores, tu vês pessoas redimidas, Pai. Deus, muito obrigado porque não precisamos mais depender do nosso desempenho, Pai. Não precisamos mais depender da nossa bondade, Deus. Nós dependemos única e exclusivamente do Teu Filho Jesus, Pai. Daquela cruz, Pai, que foi vertida com sangue, Pai. Deus, não permita que nem a mim, nem a nenhum dos meus irmãos, Pai, possamos nos deixar influenciar por falsas mensagens, que possamos nos esquecer do Evangelho, que possamos viver uma vida como se Tu não existisse, Pai. Deus, que toda a nossa vida, Pai, seja voltada para Ti, Senhor. Que nós possamos caminhar esse caminho que foi aberto com Teu próprio sangue, Pai. E no final, Pai, receber a estrela da manhã, Pai. Receber o Senhor, Pai. Porque o Senhor é a nossa verdadeira herança, Pai. Tu és tudo o que precisamos, Tu és a nossa verdadeira riqueza. Tu és a pérola preciosa, Pai. Deus, em nome de Jesus, que essa mensagem não possa sair dos nossos corações. Não permita, Pai, que o inimigo tire essas mensagens dos corações dos meus irmãos, nem do meu coração. Que ela possa gerar frutos, Pai, de santidade. Que nós possamos amar a santidade. Que nós possamos lutar para ser santos. Que nós possamos fazer guerra, Pai, contra o pecado, Deus. Porque não teremos paz contigo, Pai, se estivermos de bem com o pecado, Pai. Em nome de Jesus, nos dê força, Pai. Nos dê coragem, nos dê ousadia para buscar a santidade todos os dias, Pai. E crendo, Deus, crendo que Tu estarás conosco, Pai, que Tu nunca nos abandonarás, Pai. É assim que eu te oro, Pai. É assim que eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém.